Olá, bem-vindo ao Meditando. Eu sou a Juliana e nesta meditação eu vou te guiar até que você caia num sono profundo e tranquilo, te contando uma história. Hoje é a segunda e última parte da leitura do livro que vocês tanto me pediram, O Pequeno Príncipe. Deite-se em uma posição confortável. Você está agora aqui, neste exato momento, longe de qualquer perigo, qualquer problema. Você está se sentindo confortável, seguro e pronto para relaxar, para descansar e para dormir. Você vai sentindo seus olhos ardendo suavemente de sono e as suas pálpebras estão pesadas, até que você não aguenta e deixa os seus olhos se fecharem. Eu vou contar de 10 até 0 para você se preparar para dormir bem antes da história. E a cada número você vai caindo mais e mais profundamente em um estado de relaxamento e conforto. 10, 9, 8, entrando mais e mais em um estado de relaxamento. 7, 6, 5, 4, sentindo seu corpo completamente relaxado. 3, 2, 0, e seu corpo se encontra em um profundo estado de relaxamento e conforto. Agora você presta atenção apenas na minha voz e na história. Vamos continuar. O quarto planeta era o do empresário. Estava tão ocupado que nem sequer levantou a cabeça à chegada do pequeno príncipe. "Bom dia", disse-lhe este. "O teu cigarro está apagado." 3 e 2 são 5, 5 e 7, 12, 12 e 3, 15. "Bom dia." 15 e 7, 22, 22 e 6, 28. "Não tenho tempo para acendê-lo de novo." 26 e 5, 31. "Ufa, são 501.622.731. 500 milhões de quê? Hein? Ainda estás aí? 501 milhões de... eu não sei mais. Tenho tanto trabalho. Sou um sujeito sério. Não me preocupo com futilidades. 2 e 5, 7. 500 milhões de quê? Repetiu o príncipezinho, que nunca na vida desistira de uma pergunta, uma vez que a tivesse feito. O empresário levantou a cabeça. "Há 54 anos habito este planeta e só fui incomodado 3 vezes. A primeira vez foi há 22 anos por um besouro que veio não sei de onde. Fazia um barulho terrível e cometi 4 erros na soma.
A segunda foi há 11 anos, quando tive uma crise de reumatismo. Por falta de exercício, não tenho tempo para passear. Sou um sujeito sério. A terceira é esta. Eu dizia, portanto, 501 milhões. Milhões de quê? O empresário compreendeu que não havia chance de ter paz. Milhões dessas coisinhas que se veem às vezes no céu. Moscas? Não, não. Essas coisinhas que brilham. Vagalumes? Também não. Essas coisinhas douradas que fazem sonhar os preguiçosos. Mas eu sou uma pessoa séria. Não tenho tempo para divagações. Ah, estrelas? Isso mesmo, estrelas. E que fazes com 500 milhões de estrelas? 501.622.731. Eu sou um sujeito sério, gosto de exatidão. E que fazes com essas estrelas? O que faço com elas? Sim, nada, eu as possuo. Tu possuis as estrelas? Sim, mas eu já vi um rei que... Os reis não possuem, eles reinam sobre, é muito diferente. E de que te serves possuir as estrelas? Serve-me para ser rico. E de que te serve ser rico? Para comprar outras estrelas se alguém achar. Esse aí, disse o príncipezinho para si mesmo, raciocina um pouco como o bêbado. No entanto, fez ainda algumas perguntas. Como pode a gente possuir as estrelas? De quem são elas? Respondeu exaltado o empresário. Eu não sei de ninguém. Logo são minhas, porque pensei nisso primeiro. Basta isso? Sem dúvida. Quando achas um diamante que não é de ninguém, ele é teu. Quando achas uma ilha que não é de ninguém, ela é tua. Quando tens uma ideia antes dos outros, tu a registras, ela é tua. Portanto, eu possuo as estrelas, pois ninguém antes de mim teve a ideia de as possuir. Isso é verdade, disse o pequeno príncipe. E que fazes tu com elas? Eu as administro. Eu as conto e reconto, disse o empresário. É complicado, mas eu sou um homem sério. O príncipezinho ainda não estava satisfeito. Eu, se possuo um lenço de seda, posso amarrá-lo em volta do pescoço e levá-lo comigo. Se possuo uma flor, posso colhê-la e levá-la comigo. Mas tu não podes levar as estrelas. Não, mas posso colocá-las no banco. Que quer dizer isso? Isso quer dizer que eu escrevo num pedaço de papel o número de estrelas que possuo, depois tranco o papel numa gaveta. Só isso? Isso basta. É divertido, pensou o príncipezinho. É bastante poético, mas sem muita utilidade. O pequeno príncipe tinha, sobre as coisas sérias, ideias muito diferentes do que pensavam as pessoas grandes. Eu, disse ele ainda, possuo uma flor que rego todos os dias. Possuo 3 vulcões que revolvo toda semana. Porque revolvo também o que está extinto. A gente nunca sabe. É útil para os meus vulcões. É útil para a minha flor que eu os possua, mas tu não és útil às estrelas. O empresário abriu a boca, mas não encontrou nenhuma resposta, e o príncipezinho se foi. As pessoas grandes são mesmo extraordinárias, repetia para si durante a viagem.
O quinto planeta era muito curioso. Era o menor de todos. Tinha o espaço suficiente para um lampião e para um acendedor de lampiões. O pequeno príncipe não conseguia entender para que serviriam, no céu, num planeta sem casa e sem gente, um lampião e um acendedor de lampiões. No entanto, disse consigo mesmo: talvez esse homem seja mesmo um tolo. No entanto, é menos tolo que o rei, que o vaidoso, que o empresário, que o beberrão. Seu trabalho, ao menos, tem um sentido. Quando acende o lampião, é como se fizesse nascer mais uma estrela ou uma flor. É um belo trabalho, e sendo belo, tem sua utilidade. Quando alcançou o planeta, saudou educadamente o acendedor. Bom dia! Por que acabas de apagar teu lampião? É o regulamento, respondeu o acendedor. Bom dia! Qual é o regulamento? É apagar meu lampião. Boa noite! E tornou a acender. Mas por que acabas de acendê-lo de novo? É o regulamento, respondeu o acendedor. Eu não compreendo, disse o príncipe. Não é para compreender, disse o acendedor. Regulamento é regulamento. Bom dia! E apagou o lampião. Em seguida, enxugou a testa num lenço xadrez vermelho. Eu executo uma tarefa terrível. No passado, era mais sensato. Apagava de manhã e acendia à noite. Tinha o resto do dia para descansar e toda a noite para dormir. E depois mudou o regulamento? O regulamento não mudou, disse o acendedor. Aí é que está o problema. O planeta a cada ano gira mais depressa e o regulamento não muda. E então? Perguntou o príncipezinho. Agora que ele dá uma volta por minuto, não tenho mais um segundo de repouso. Acendo e apago uma vez por minuto. Ah, que engraçado! Os dias aqui duram um minuto. Não é nada engraçado, disse o acendedor. Já faz um mês que estamos conversando. Um mês? Sim, 30 minutos, 30 dias. Boa noite. E acendeu o lampião. O pequeno príncipe respeitou-o e gostou daquele acendedor tão fiel ao regulamento. Lembrou-se das vezes em que ele mesmo provocara o pôr do sol, apenas recuando sua cadeira. Quis ajudar seu amigo. Sabes, conheço uma maneira de descansares quando quiseres. Eu sempre quero descansar, disse o acendedor. Pois a gente pode ser ao mesmo tempo fiel e preguiçoso. E o príncipezinho prosseguiu. Teu planeta é tão pequeno que podes com 3 passos contorná-lo. Basta andares bem lentamente, de modo a ficares sempre ao sol. Quando desejares descansar, tu caminharás, e o dia durará o tempo que quiseres. Isso não adianta muito, disse o acendedor. O que eu gosto mais na vida é dormir. Então não há solução, disse o príncipe. Não há solução, disse o acendedor. Bom dia, e apagou o lampião. Esse aí, pensou o príncipezinho ao prosseguir a viagem para mais longe. Esse aí seria desprezado por todos os outros. O rei, o vaidoso, o beberrão, o empresário. No entanto,
é o único que não me parece ridículo. Talvez porque é o único que se ocupa de outra coisa que não seja ele próprio. Suspirou, lamentando, e completou. Era o único com quem eu poderia ter feito amizade, mas seu planeta é mesmo pequeno demais. Não há lugar para dois. O que o Pequeno Príncipe não ousava admitir é que lamentava partir daquele planeta abençoado com 1440 pores do sol a cada 24 horas. O sexto planeta era 10 vezes maior. Era habitado por um velho que escrevia em livros enormes. Ora vejam, eis um explorador, exclamou ele, logo que avistou o Pequeno Príncipe. O príncipezinho sentou-se à mesa, meio ofegante. Já viajara tanto. De onde vens? Perguntou-lhe o velho. Que livro é esse? Indagou-lhe o Pequeno Príncipe. Que faz o senhor aqui? Sou geógrafo, respondeu o velho. Que é um geógrafo? Perguntou o príncipezinho. É um especialista que sabe onde se encontram os mares, os rios, as cidades, as montanhas, os desertos. Isso é bem interessante, disse o Pequeno Príncipe. Eis afinal uma verdadeira profissão. E lançou um olhar ao seu redor, no planeta do geógrafo. Nunca havia visto planeta tão grandioso. O seu planeta é muito bonito. Há oceanos nele? Não sei te dizer, disse o geógrafo. Ah, o príncipezinho estava decepcionado. E montanhas? Não sei te dizer, disse o geógrafo. E cidades, e rios, e desertos? Também não sei te dizer, disse o geógrafo pela terceira vez. Mas o senhor é geógrafo. É verdade, disse o geógrafo. Mas não sou explorador. Faltam-me exploradores. Não é o geógrafo quem vai contar as cidades, os rios, as montanhas, os mares, os oceanos, os desertos. O geógrafo é muito importante para ficar passeando. Nunca abandona a sua escrivaninha, mas recebe os exploradores, interroga-os e anota seus relatos de viagem. E quando algum lhe parece mais interessante, o geógrafo faz um inquérito sobre a moral do explorador. Por quê? Porque um explorador que mentisse produziria catástrofes nos livros de geografia, assim como um explorador que bebesse demais. Por quê? Perguntou o Pequeno Príncipe. Porque os bêbados veem em dobro. Então o geógrafo anotaria 2 montanhas, onde na verdade só há uma. Conheço alguém, disse um príncipezinho, que seria um mau explorador. É possível. Pois bem, quando a moral do explorador parece boa, faça uma investigação sobre a sua descoberta. Vai-se vê-la? Não, seria muito complicado, mas exige-se do explorador que ele forneça provas. Tratando-se, por exemplo, da descoberta de uma grande montanha, é essencial que ele traga grandes pedras. O geógrafo de repente se entusiasmou. Mas tu vens de longe, certamente és explorador, portanto, vais descrever-me o teu planeta. E o geógrafo, tendo aberto o seu caderno, apontou o lápis. Anotam-se primeiro a lápis as narrações dos exploradores,
espera-se para anotar a caneta que o explorador tenha trazido às provas. Então, interrogou o geógrafo. Oh, onde eu moro, disse o pequeno príncipe, não é interessante. É muito pequeno. Eu tenho 3 vulcões, 2 em atividade e 1 extinto. Mas a gente nunca sabe. A gente nunca sabe, repetiu o geógrafo. Também tenho uma flor. Nós não anotamos as flores, disse o geógrafo. Por que não? É o mais bonito. Porque as flores são efêmeras. Que quer dizer efêmera? Os livros de geografia, disse o geógrafo, são os mais exatos. Nunca ficam ultrapassados. É muito raro que uma montanha mude de lugar. É muito raro um oceano secar. Nós escrevemos coisas eternas. Mas os vulcões extintos podem voltar à atividade, interrompeu o pequeno príncipe. Que quer dizer efêmera? Que os vulcões estejam extintos ou não, isso dá no mesmo para nós, disse o geógrafo. O que nos interessa é a montanha. Ela não muda. Mas que quer dizer efêmera? Repetiu o príncipezinho, que jamais desistira de uma pergunta que tivesse feito. Quer dizer ameaçada de desaparecer em breve. Minha flor está ameaçada de desaparecer em breve? Sem dúvida. Minha flor é efêmera, pensou o pequeno príncipe, e não tem mais que 4 espinhos para defender-se do mundo, e eu a deixei sozinha. Esse foi seu primeiro gesto de remorso, mas retomou a coragem. Qual planeta me aconselha a visitar? Perguntou ele. A Terra, respondeu o geógrafo. Goza de boa reputação. E o príncipezinho partiu, pensando na sua flor. O 7º planeta foi, portanto, a Terra. A Terra não é um planeta qualquer. Contam-se lá 111 reis, não esquecendo, é claro, os reis negros. 7.000 geógrafos, 900.000 negociantes, 7 milhões e meio de beberrões e 311 milhões de vaidosos. Isto é, cerca de 2 bilhões de pessoas grandes. Para dar-lhes uma ideia das dimensões da Terra, eu lhes direi que antes da invenção da eletricidade era necessário manter para o conjunto dos seus 6 continentes um verdadeiro exército de 462.511 acendedores de lampiões. Visto um pouco de longe, estudava um magnífico efeito. Os movimentos desse exército eram ritmados como os de um balé. Primeiro era a vez dos acendedores de lampiões da Nova Zelândia e da Austrália. Esses, depois de acenderem seus lampiões, iam dormir. Entravam então na dança os acendedores de lampiões da China e da Sibéria. E estes, tendo concluído suas tarefas, também desapareciam nos bastidores. Chegava a vez dos acendedores de lampiões da Rússia e das Índias, depois os da África e da Europa. A seguir, os da América do Sul, depois os da América do Norte, e eles jamais se enganavam na ordem de entrada em cena. Era um espetáculo grandioso. Apenas 2, o acendedor do único lampião do Polo Norte e o seu colega
do único lampião do Polo Sul levavam uma vida preguiçosa e negligente. Trabalhavam somente 2 vezes por ano. Quando a gente quer fazer graça, às vezes mente um pouco. Não fui lá muito honesto ao lhes falar dos acendedores de lampiões. Corro o risco de dar uma falsa ideia do nosso planeta àqueles que não o conhecem. Os homens ocupam, na verdade, muito pouco espaço na superfície da Terra. Se os 2 bilhões de habitantes que povoam a Terra se mantivessem de pé, colados uns aos outros, como para um comício, facilmente se acomodariam numa praça pública de 30 quilômetros de comprimento por 30 de largura. Poderíamos agrupar toda a humanidade na menor das ilhas do Pacífico. As pessoas grandes não acreditarão, é claro. Elas julgam ocupar muito espaço. Imaginam-se tão importantes quanto os baobás. Peçam-lhes então que façam as contas. Elas adoram os números, ficarão contentes com isso. Mas não percam seu tempo nessa matemática. É desnecessário. Sei que acreditam em mim. O pequeno príncipe, uma vez na Terra, ficou muito surpreso por não ver ninguém. Já receava ter se enganado de planeta quando um anel cor de lua se remexeu na areia. Boa noite, disse o príncipezinho. Boa noite, respondeu a serpente. Em que planeta me encontro? Perguntou o príncipe. Na Terra, na África, respondeu a serpente. Ah, e não há ninguém na Terra? Aqui é o deserto. Não há ninguém nos desertos. A Terra é grande, disse a serpente. O pequeno príncipe sentou-se numa pedra e ergueu os olhos para o céu. As estrelas são todas iluminadas. Será que elas brilham para que cada um possa um dia encontrar a sua? Olha o meu planeta, está bem em cima de nós, mas como ele está longe! Teu planeta é belo, disse a serpente. Que vens fazer aqui? Tenho problemas com uma flor, disse o príncipe. Ah, exclamou a serpente, e se calaram. Onde estão os homens? Tornou a perguntar o príncipezinho. A gente se sente um pouco sozinho no deserto. Entre os homens a gente também se sente só, disse a serpente. O pequeno príncipe olhou-a por um longo tempo. Tu és um bichinho engraçado, disse ele, fino como um dedo. Mas sou mais poderosa do que o dedo de um rei, disse a serpente. O príncipezinho sorriu. Tu não és tão poderosa assim. Não tens nem patas. Não podes sequer viajar. Eu posso levar-te mais longe que um navio, disse a serpente. Ela enrolou-se no tornozelo do pequeno príncipe como se fosse um bracelete de ouro. Aquele que eu toco, devolvo à terra de onde veio, continuou a serpente. Mas tu és puro e vens de uma estrela. O príncipezinho não respondeu. Tenho pena de ti, tão fraco, nessa terra de granito. Posso ajudar-te um dia, se tiveres muita saudade do teu planeta. Posso? Oh, eu te compreendo muito bem, disse o pequeno príncipe. Mas por que falas sempre por enigmas? Eu os resolvo todos, disse a serpente. E calaram-se os dois. O
pequeno príncipe atravessou o deserto e encontrou apenas uma flor de 3 pétalas, uma florzinha insignificante. Bom dia, disse o príncipe. Bom dia, disse a flor. Onde estão os homens? Perguntou ele educadamente. A flor, um dia, vira passar uma caravana. Os homens? Eu creio que existem 6 ou 7. Vi-os faz muito tempo, mas não se pode nunca saber onde se encontram. O vento os leva, eles não têm raízes, eles não gostam das raízes. Adeus, disse o príncipezinho. Adeus, disse a flor. O príncipezinho escalou uma grande montanha. As únicas montanhas que conhecera eram os 3 vulcões que lhe batiam no joelho. O vulcão extinto servia-lhe de tamborete. De uma montanha tão alta como esta, pensava ele, verei todo o planeta e todos os homens, mas só viu pedras pontudas como agulhas. Bom dia, disse ele ao léu. Bom dia, bom dia, bom dia, respondeu o eco. Quem és tu? Perguntou o príncipezinho. Quem és tu? Quem és tu? Quem és tu? Respondeu o eco. Sejam meus amigos, eu estou só, disse ele. Estou só, estou só, estou só, respondeu o eco. Que planeta engraçado, pensou então. É completamente seco, pontudo e salgado, e os homens não têm imaginação. Repetem o que a gente diz. No meu planeta eu tinha uma flor, e era sempre ela que falava primeiro. Mas aconteceu que o pequeno príncipe, tendo andado muito tempo pelas areias, pelas rochas e pela neve, descobriu enfim uma estrada. E as estradas vão todas em direção aos homens. Bom dia, disse ele. Era um jardim cheio de rosas. Bom dia, disseram as rosas. Ele as contemplou. Eram todas iguais à sua flor. Quem sois? Perguntou ele, espantado. Somos as rosas, responderam elas. Ah, exclamou o príncipezinho. E ele se sentiu extremamente infeliz. Sua flor lhe havia dito que ela era a única de sua espécie em todo o universo, e eis que havia 5.000 iguaizinhas num só jardim. Ela teria se envergonhado, pensou ele, se visse isto. Começaria a tossir, simularia morrer para escapar ao ridículo. E eu seria obrigado a fingir que cuidava dela, porque senão, só para me humilhar, ela seria bem capaz de morrer de verdade. Depois, refletiu ainda, eu me julgava rico por ter uma flor única e possuo apenas uma rosa comum, uma rosa e 3 vulcões que não passam do meu joelho, estando um, talvez, extinto para sempre. Isso não faz de mim um príncipe muito poderoso. E deitado na relva, ele chorou. E foi então que apareceu a raposa. Bom dia, disse a raposa. Bom dia,
respondeu educadamente o pequeno príncipe, que olhando à sua volta, nada viu. Eu estou aqui, disse a voz, debaixo da macieira. Quem és tu? Perguntou o príncipezinho. Tu és bem bonita. Sou uma raposa, disse a raposa. Vem brincar comigo, propôs ele. Estou tão triste. Eu não posso brincar contigo, disse a raposa. Não me cativaram ainda. Ah, desculpe, disse o príncipezinho. Mas após refletir, acrescentou: que quer dizer cativar? Tu não és daqui, disse a raposa. Que procuras? Procuro os homens, disse o pequeno príncipe. Que quer dizer cativar? Os homens, disse a raposa, têm fuzis e caçam. É assustador. Criam galinhas também. É a única coisa que fazem de interessante. Tu procuras galinhas? Não, disse o príncipe. Eu procuro amigos. Que quer dizer cativar? É algo quase sempre esquecido, disse a raposa. Significa criar laços. Criar laços? Exatamente, disse a raposa. Tu não és ainda para mim senão um garoto inteiramente igual a 100.000 outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti, e tu também não tens necessidade de mim. Não passo a teus olhos de uma raposa igual a 100.000 outras raposas. Mas, se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim único no mundo, e eu serei para ti única no mundo. Começo a compreender, disse o pequeno príncipe. Existe uma flor, eu creio que ela me cativou. É possível, disse a raposa, vê-se tanta coisa na terra. Ah, não foi na terra, disse o príncipezinho. A raposa pareceu intrigada. Num outro planeta? Sim. Há caçadores nesse planeta? Não. Que bom. E galinhas? Também não. Nada é perfeito, suspirou a raposa. Mas a raposa retomou o seu raciocínio. Minha vida é monótona. Eu caço as galinhas e os homens me caçam. Todas as galinhas se parecem e todos os homens se parecem também. E isso me incomoda um pouco. Mas, se tu me cativas, minha vida será como que cheia de sol. Conhecerei um barulho de passos que será diferente dos outros. Os outros passos me fazem entrar debaixo da terra. Os teus me chamarão para fora da toca, como se fossem música. E depois, olha, vês lá longe os campos de trigo? Eu não como pão. O trigo para mim não vale nada. Os campos de trigo não me lembram coisa alguma, e isso é triste. Mas tu tens cabelos dourados, então será maravilhoso quando me tiveres cativado. O trigo, que é dourado, fará com que eu me lembre de ti, e eu amarei o barulho do vento do trigo. A raposa calou-se e observou por muito tempo o príncipe. Por favor, cativa-me, disse ela. Eu até gostaria, disse o príncipezinho, mas não tenho muito tempo. Tenho amigos a descobrir e muitas coisas a conhecer. A gente só conhece bem as coisas que cativou, disse a raposa. Os homens não têm mais tempo de conhecer coisa alguma. Compram tudo já pronto nas lojas. Mas, como não existem lojas de amigos, os homens não têm mais amigos. Se tu queres um amigo, cativa-me. Que é preciso fazer?
perguntou o pequeno príncipe. É preciso ser paciente, respondeu a raposa. Tu te sentarás primeiro um pouco longe de mim, assim, na relva. Eu te olharei com o canto do olho e tu não dirás nada. A linguagem é uma fonte de mal-entendidos, mas cada dia te sentarás mais perto. No dia seguinte, o príncipezinho voltou. Teria sido melhor se voltasses à mesma hora, disse a raposa. Se tu vens, por exemplo, às 4 da tarde, desde as 3 eu começarei a ser feliz. Às 4 horas, então, estarei inquieta e agitada. Descobrirei o preço da felicidade. Mas, se tu vens a qualquer momento, nunca saberei a hora de preparar meu coração. É preciso que haja um ritual. Que é um ritual? Perguntou o príncipezinho. É uma coisa muito esquecida também, disse a raposa. É o que faz com que um dia seja diferente dos outros dias, uma hora das outras horas. Os meus caçadores, por exemplo, adotam um ritual. Dançam na quinta-feira com as moças da aldeia. A quinta-feira é então o dia maravilhoso. Vou passear até a vinha. Se os caçadores dançassem em qualquer dia, os dias seriam todos iguais e eu nunca teria férias. Assim, o pequeno príncipe cativou a raposa. Mas, quando chegou a hora da partida, a raposa disse: Ah, eu vou chorar. A culpa é tua, disse o príncipezinho. Eu não queria te fazer mal, mas tu quisestes que eu te cativasse. Quis, disse a raposa. Mas tu vais chorar, disse ele. Vou, disse a raposa. Então não terás ganhado nada. Terei sim, disse a raposa, por causa da cor do trigo. Depois ela acrescentou: Vai rever as rosas, assim compreenderás que a tua é única no mundo. Tu voltarás para me dizer adeus e eu te presentearei com um segredo. O pequeno príncipe foi rever as rosas. Vós não sois absolutamente iguais à minha rosa. Vós não sois nada ainda. Ninguém ainda vos cativou, nem cativastes ninguém. Sois como era a minha raposa. Era uma raposa igual a 100.000 outras. Mas eu a tornei minha amiga. Agora ela é única no mundo. E as rosas ficaram desapontadas. Sois belas, mas vazias, continuou ele. Não se pode morrer por vós. Um passante qualquer, sem dúvida, pensaria que a minha rosa se parece convosco. Ela sozinha é, porém, mais importante que todas vós, pois foi ela que eu reguei. Foi ela que pus sob a redoma, foi ela que abriguei com o paravento, foi por ela que eu matei as larvas, exceto 2 ou 3 por causa das borboletas. Foi ela que eu escutei se queixar, ou se gabar, ou mesmo calar-se algumas vezes, já que ela é a minha rosa. E voltou então a raposa. Adeus, disse ele. Adeus, disse a raposa. Eis o meu segredo. É muito simples, só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. O essencial é invisível aos olhos, repetiu o príncipezinho para não se esquecer. Foi o tempo que perdeste com tua rosa que a fez tão importante.
Foi o tempo que eu perdi com a minha rosa, repetiu ele para não se esquecer. Os homens esqueceram essa verdade, disse ainda a raposa, mas tu não a deves esquecer. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Tu és responsável pela tua rosa. Eu sou responsável pela minha rosa, repetiu o príncipezinho para não se esquecer. Bom dia, disse o pequeno príncipe. Bom dia, respondeu o manobreiro. Que fazes aqui? Perguntou-lhe o príncipezinho. Eu separo os passageiros em blocos de 1000, disse o manobreiro. Despacho os trens que os carregam, ora para a direita, ora para a esquerda, e um trem iluminado, roncando como um trovão, fez tremer a cabine do manobreiro. Eles estão com muita pressa, disse o pequeno príncipe. O que estão procurando? Nem o homem da locomotiva sabe, disse o manobreiro, e apitou, vindo em sentido inverso, um outro trem iluminado. Já estão de volta? Perguntou o príncipe. Não são os mesmos, disse o manobreiro. É uma troca. Não estavam contentes onde estavam? Nunca estamos contentes onde estamos, disse o manobreiro. E o apito de um terceiro trem iluminado soou. Estão correndo atrás dos primeiros viajantes? Perguntou o pequeno príncipe. Não correm atrás de nada, disse o manobreiro. Estão dormindo lá dentro ou bocejando. Apenas as crianças apertam seus narizes contra as vidraças. Só as crianças sabem o que procuram, disse o príncipezinho. Perdem tempo com uma boneca de pano e a boneca se torna muito importante e choram quando ela lhes é tomada. Elas são felizes, disse o manobreiro. Bom dia, disse o pequeno príncipe. Bom dia, disse o vendedor. Era um vendedor de pílulas especiais que saciavam a sede. Toma-se uma por semana e não é mais preciso beber. Por que vendes isso? Perguntou o príncipezinho. É uma grande economia de tempo, disse o vendedor. Os peritos calcularam. A gente ganha 53 minutos por semana. E o que se faz com esses 53 minutos? O que a gente quiser. Eu, pensou o pequeno príncipe, se tivesse 53 minutos para gastar, iria caminhando calmamente em direção a uma fonte. Estávamos no 8º dia de minha pane no deserto, justamente quando bebia a última gota da minha reserva de água, foi que ouvi a história do vendedor. Ah, disse eu ao pequeno príncipe, são bem bonitas as tuas lembranças, mas eu não consertei ainda meu avião, não tenho mais nada para beber, e eu também seria feliz se pudesse ir caminhando em direção a uma fonte. Minha amiga raposa me disse: meu caro, não se trata mais da raposa. Por quê? Porque vamos morrer de sede. Ele não compreendeu o meu raciocínio e respondeu: é bom ter tido um amigo, mesmo que a gente vá morrer. Eu estou muito contente de ter tido uma raposa como amiga. Ele não pode avaliar o perigo, pensei. Não tem nunca fome ou sede. Um raio de sol lhe basta. Mas ele me olhou e respondeu ao meu pensamento.
Tenho sede também. Procuremos um poço. Eu fiz um gesto de desânimo. É absurdo procurar um poço ao acaso na imensidão do deserto. No entanto, pusemo-nos a caminho. Já tínhamos andado horas em silêncio quando a noite caiu e as estrelas começaram a brilhar. Eu as apreciava como num sonho, porque a sede me tornara febril. As palavras do Pequeno Príncipe ressoavam na minha memória. Tu tens sede também? Perguntei-lhe. Mas ele não respondeu à minha pergunta. Disse apenas: a água pode também ser boa para o coração. Não entendi sua resposta e me calei. Eu bem sabia que não adiantava interrogá-lo. Ele estava cansado. Sentou-se. Sentei-me junto dele e, após uma pausa, ele disse ainda: as estrelas são belas por causa de uma flor que não se pode ver. Eu respondi: é verdade. E, mantendo-me em silêncio, fixei os olhos nas ondulações da areia iluminada pela lua. O deserto é belo, acrescentou. E era verdade. Eu sempre amei o deserto. A gente se senta numa duna de areia, não vê nada, não escuta nada. De repente, alguma coisa irradia no silêncio. O que torna belo o deserto, disse o príncipezinho, é que ele esconde um poço em algum lugar. Fiquei surpreso por compreender de repente essa misteriosa irradiação da areia. Quando eu era pequeno, morava numa casa antiga e diziam as lendas que ali fora enterrado um tesouro. Ninguém jamais conseguiu descobri-lo, nem talvez o tenha procurado, mas isto encantava a todos. Minha casa escondia um tesouro no fundo do seu coração. Sim, respondi-lhe, quer seja a casa, as estrelas ou o deserto, o que os torna belos é invisível. Estou contente, disse ele, que estejas de acordo com a minha raposa. Como o príncipezinho adormecesse, tomei-o nos braços e prossegui a caminhada. Estava emocionado e tinha a impressão de carregar um frágil tesouro. Parecia-me mesmo não haver na terra nada mais frágil. Observava, à luz da lua, aquele rosto pálido, seus olhos fechados, suas mechas de cabelo que se agitavam com o vento, e pensava: o que eu vejo não passa de uma casca. O mais importante é invisível. Como seus lábios, entreabertos, esboçavam um sorriso, pensei ainda: o que tanto me comove nesse príncipe adormecido é sua fidelidade a uma flor. É a imagem de uma rosa que brilha nele como a chama de uma lamparina, mesmo quando ele dorme. E eu então o sentia ainda mais frágil. É preciso proteger a chama com cuidado. Um simples sopro pode apagá-la. E continuando a caminhada, eu descobri o poço ao raiar do dia. Os homens, disse o Pequeno Príncipe, embarcam nos trens, mas já não sabem mais o que procuram. Então, eles se agitam, sem saber para onde ir. E acrescentou: e isso não leva a nada. O poço a que tínhamos chegado não se parecia de forma alguma com os poços do Saara.
Os poços do Saara são simples buracos na areia. Aquele parecia um poço de aldeia, mas não havia ali aldeia alguma, e eu pensava estar sonhando. É estranho, disse eu ao príncipezinho. Tudo está preparado: a roldana, o balde e a corda. Ele riu, pegou a corda, fez girar a roldana, e a roldana gemeu como geme um velho catavento. Tu escutas? Disse o príncipe. Estamos acordando o poço. Ele canta. Eu não queria que ele fizesse nenhum esforço. Deixa que eu puxo, disse eu. É muito pesado para ti. Lentamente içei o balde e com cuidado o coloquei na borda do poço. O canto da roldana ainda permanecia nos meus ouvidos e na água ainda trêmula eu podia ver o reflexo do sol. Tenho sede dessa água, disse o príncipezinho. Dá-me de beber. E eu compreendi o que ele havia buscado. Levantei o balde até sua boca. Ele bebeu de olhos fechados. Era doce como uma festa. Aquela água era muito mais que um alimento. Nascera da caminhada sob as estrelas, do canto da roldana, do esforço do meu braço. Era boa para o coração, como um presente. Quando eu era pequeno, as luzes da árvore de Natal, a música da missa de meia-noite e a doçura dos sorrisos se refletiam nos presentes que ganhava. Os homens do teu planeta, disse o pequeno príncipe, cultivam 5.000 rosas no mesmo jardim e não encontram o que procuram. É verdade, respondi. E, no entanto, o que eles procuram poderia ser encontrado numa só rosa ou num pouco de água. É verdade. E o príncipezinho acrescentou: mas os olhos são cegos, é preciso ver com o coração. Eu tinha bebido, respirava normalmente. Ao amanhecer, a areia é cor de mel, e a cor de mel também me fazia feliz. Por que então eu estava triste? É preciso que cumpras a tua promessa, disse baixinho o pequeno príncipe que estava de novo sentado junto de mim. Que promessa? Tu sabes, a focinheira do meu carneiro. Eu sou responsável por aquela flor. Tirei do bolso os meus esboços de desenho. O príncipezinho os viu e disse rindo: teus baobás mais parecem repolhos. Oh, e eu caprichara tanto nos meus baobás. Tua raposa, as orelhas dela parecem chifres e são compridas demais. Ele riu outra vez. Tu és injusto, meu caro. Eu só sabia desenhar jiboias abertas e fechadas. Não faz mal, disse ele. As crianças entendem. Rabisquei então uma pequena focinheira, mas, ao entregá-la, senti um aperto no coração. Tu tens planos que eu desconheço. Ele não me respondeu, mas disse: lembras-te da minha chegada à Terra? Será amanhã o aniversário. Depois, após um silêncio, acrescentou: caí pertinho daqui. E enrubesceu. E de novo, sem compreender por quê, eu sentia uma estranha tristeza. Entretanto, correu-me perguntar: então não foi por acaso que vagava sozinho quando te encontrei há 8 dias
a quilômetros e quilômetros de qualquer região habitada. Estavas retornando ao local aonde chegaste? Ele enrubesceu novamente, e eu acrescentei hesitando. Talvez por causa do aniversário? O príncipezinho ficou mais vermelho. Não respondia nunca às perguntas, mas quando a gente enrubesce, é o mesmo que dizer sim, não é verdade? Ah, disse-lhe eu tenho medo. Mas ele me respondeu: tu deves agora trabalhar, voltar para teu aparelho. Espero-te aqui. Volta amanhã de noite. Mas eu não estava seguro. Lembrava-me da raposa. A gente corre o risco de chorar um pouco quando se deixou cativar. Havia ao lado do poço a ruína de um velho muro de pedra. Quando voltei do trabalho no dia seguinte, vi de longe o meu pequeno príncipe sentado no alto, com as pernas balançando, e o escutei dizer: tu não te lembras então? Não foi bem este o lugar. Uma outra voz lhe respondeu, porque ele replicou em seguida: não estou enganado. O dia é este, mas não é este o lugar. Prossegui em direção ao muro. Não enxergava nem ouvia ninguém a não ser ele. No entanto, o príncipezinho replicou novamente: está bem, tu verás na areia onde começam as marcas dos meus passos. Basta-me esperar. Estarei lá esta noite. Estava a 20 metros do muro e continuava a não ver nada. O pequeno príncipe disse ainda, após um silêncio: o teu veneno é do bom? Estás certa de que não vou sofrer por muito tempo? Parei, o coração apertado, ainda sem compreender nada. Agora vai-te embora, disse ele. Eu quero descer. Então, baixei os olhos para o pé do muro e dei um salto. Lá estava, erguida para o príncipezinho, uma dessas serpentes amarelas que nos liquidam em 30 segundos. Rapidamente, procurei o revólver no bolso. Mas, percebendo o barulho, a serpente deslizou pela areia, como um esguicho de água que de repente seca e vagarosamente se enfiou entre as pedras com um leve tinir metálico. Cheguei ao muro a tempo de segurar nos braços o meu caro príncipe, pálido como a neve. Que história é essa? Tu conversas agora com as serpentes? Afrouxei o nó do lenço dourado que ele sempre usava no pescoço. Molhei sua testa, dei-lhe de beber, e agora não ousava perguntar-lhe mais nada. Olhou-me seriamente e abraçou o meu pescoço. Sentia o seu coração bater de encontro ao meu, como o de um pássaro morrendo, atingido por um tiro. Ele me disse: estou contente de teres consertado o defeito de tua máquina. Vais poder voltar para casa. Como soubeste? Eu vinha justamente avisar-lhe que, contra toda a expectativa, havia conseguido realizar o concerto. Ele não respondeu à minha pergunta, mas acrescentou: eu também volto hoje para casa. Depois, tristonho, disse: é bem mais longe, bem mais difícil. Eu percebia claramente que algo de extraordinário se passava. Apertava-o nos braços como se fosse uma criancinha, mas tinha a impressão de que ele ia deslizando num abismo,
sem que eu nada pudesse fazer para detê-lo. Seu olhar estava sério, vagando no além. Tenho o teu carneiro, e a caixa para o carneiro, e a focinheira. E ele sorriu com tristeza. Esperei muito tempo, sentia que seu corpo aos poucos se reaquecia. Meu caro, tu tiveste medo. É claro que tivera, mas ele sorriu docemente. Terei mais medo ainda esta noite. O sentimento do irremediável me fez gelar de novo, e eu compreendi que não poderia suportar a ideia de nunca mais escutar aquele riso. Ele era para mim como uma fonte no deserto. Meu caro, eu quero ainda escutar o teu riso. Mas ele me disse, faz já 1 ano esta noite. Minha estrela estará exatamente sobre o lugar aonde cheguei no ano passado. Meu caro, essa história de serpente, de encontro marcado, de estrela, não passa de um pesadelo, não é mesmo? Mas ele não respondeu à minha pergunta e disse, o que é importante não se vê. Sim, eu sei. É como com a flor. Se tu amas uma flor que se acha numa estrela, é bom de noite olhar o céu. Todas as estrelas estarão floridas. É verdade. É como a água. Aquela que me deste para beber parecia música por causa da roldana e da corda. Lembras como era boa? Sim, lembro-me. À noite, tu olharás as estrelas. Aquela onde moro é muito pequena para que eu possa te mostrar. É melhor assim. Minha estrela será para ti qualquer uma das estrelas. Assim, gostarás de olhar todas elas. Serão todas tuas amigas. E também eu lhe darei um presente. E ele riu outra vez. Ah, meu caro, meu querido amigo, como eu gosto de ouvir esse riso, pois é ele o meu presente. Será como a água. Que queres dizer? As pessoas veem estrelas de maneiras diferentes. Para aqueles que viajam, as estrelas são guias. Para outros, elas não passam de pequenas luzes. Para os sábios, elas são problemas. Para o empresário, eram ouro. Mas todas essas estrelas se calam. Tu, porém, terás estrelas como ninguém nunca as teve. Que queres dizer? Quando olhares o céu à noite, eu estarei habitando uma delas, e de lá estarei rindo. Então será para ti como se todas as estrelas rissem. Dessa forma, tu e somente tu terás estrelas que sabem rir. E ele riu mais uma vez. E quando estiveres consolado, a gente sempre se consola, tu ficarás contente por teres me conhecido. Tu serás sempre meu amigo, terás vontade de rir comigo. E às vezes abrirás tua janela apenas pelo simples prazer, e teus amigos ficarão espantados de ver-te rir, olhando o céu. Tu explicarás então, sim, as estrelas elas sempre me fazem rir, e eles te julgarão louco. Será uma peça que te prego. E riu de novo. Será como se eu lhe houvesse dado, em vez de estrelas, montes de pequenos guizos que sabem rir. E riu de novo. Depois ficou sério. Esta noite, por favor, não venhas. Eu não te deixarei. Eu parecerei estar sofrendo, parecerei estar morrendo. É assim, não venhas ver.
não vale a pena. Eu não te abandonarei. Mas ele estava preocupado. Se eu lhe peço isto, é também por causa da serpente. As serpentes são más, podem morder apenas por prazer. Eu não te abandonarei. Mas uma coisa o tranquilizou. É verdade que elas não têm veneno para uma segunda mordida. Naquela noite, não o vi partir. Saiu sem fazer barulho. Quando consegui alcançá-lo, ele caminhava decidido, num passo rápido. Disse-me apenas: "Ah, aí estás", e segurou minha mão. Mas preocupou-se de novo. "Fizeste mal, tu sofrerás. Eu parecerei estar morto, e isso não será verdade." Eu me calara. "Tu compreendes? É muito longe. Eu não posso carregar este corpo. É muito pesado." Eu continuava calado. Mas será como uma velha concha abandonada. Não tem nada de triste numa velha concha. Fiquei mudo. Ele perdeu um pouco da coragem, mas fez ainda um esforço. "Será lindo, sabes? Eu também olharei as estrelas. Todas as estrelas serão como poços com uma roldana enferrujada. Todas as estrelas me darão de beber." Eu continuava mudo. "Será tão divertido. Tu terás 500 milhões de guizos. Eu terei 500 milhões de fontes." E ele também se calou, porque estava chorando. "É aqui, deixa-me ficar só." E sentou-se porque tinha medo. Disse ainda: "Tu sabes, minha flor, eu sou responsável por ela. Ela é tão frágil, tão ingênua, e tem apenas 4 pequenos espinhos para defendê-la do mundo." Eu me sentei também, pois não conseguia mais ficar de pé. Ele disse: "Pronto, é isso." Hesitou ainda um pouco, depois levantou-se, deu um passo. Eu não podia mover-me. Houve apenas um clarão amarelo perto da sua perna. Permaneceu por um instante imóvel. Não gritou. Tombou devagarinho, como tomba uma árvore. Não fez sequer barulho por causa da areia. E agora já se passaram 6 anos. Jamais contara essa história. Os companheiros que me encontraram quando voltei ficaram contentes de me ver são e salvo. Eu estava triste, mas lhes dizia: "É o cansaço." Agora já me conformei um pouco, mas não completamente. Tenho certeza de que ele voltou ao seu planeta, pois ao raiar do dia não encontrei o seu corpo. Não era um corpo tão pesado assim. E gosto à noite de escutar as estrelas. É como ouvir 500 milhões de guizos. Mas eis que acontece uma coisa extraordinária. Na focinheira que desenhei para o Pequeno Príncipe, esqueci de juntar a correia de couro. Ele não poderá jamais prendê-la no carneiro. E então eu pergunto: o que terá acontecido no seu planeta? Talvez o carneiro tenha comido a flor. Às vezes penso: certamente que não.
O príncipezinho guarda sua flor todas as noites na redoma de vidro e vigia atentamente seu carneiro. Então eu me sinto feliz e todas as estrelas riem docemente. Ou penso, às vezes a gente se distrai e isso basta. Uma noite ele se esqueceu de colocar a redoma de vidro, ou o carneiro saiu de mansinho no meio da noite, sem que fosse notado. E todos os guizos então se transformam em lágrimas. Eis aí um grande mistério para vocês que também amam o Pequeno Príncipe, como para mim. Todo o universo fica diferente se em algum lugar que não sabemos onde, um carneiro que não conhecemos comeu ou não uma rosa. Olhem o céu, perguntem a si mesmos: o carneiro terá ou não comido a flor? E verão como tudo fica diferente. E nenhuma pessoa grande jamais entenderá que isso possa ter tanta importância. Esta é, para mim, a mais bela e a mais triste paisagem do mundo. É a mesma da página anterior, mas desenhei-a de novo para mostrá-la bem. Foi aqui que o Pequeno Príncipe apareceu na Terra e depois desapareceu. Olhem atentamente esta paisagem para que estejam certos de reconhecê-la se viajarem um dia pela África através do deserto. E se passarem por ali, eu lhes peço que não tenham pressa e esperem um pouco bem debaixo da estrela. Se de repente um menino vem ao encontro de vocês, se ele ri, se tem cabelos dourados, se não responde quando é perguntado, adivinharão quem ele é. Façam-me então um favor. Não me deixem tão triste. Escrevam-me depressa dizendo que ele voltou. Este é o fim da história, e você apenas deixa que cada pedacinho do seu corpo relaxe e pese em direção ao chão. Você relaxa o topo da sua cabeça, o seu rosto, todos os músculos do rosto, a boca, a língua, a garganta, o maxilar, a nuca, o pescoço, os seus ombros, os seus braços, as mãos, os dedos das mãos, o tórax, a sua barriga, suas costas,
as pernas, os seus pés, os dedos dos pés. Seu corpo está extremamente, completamente relaxado, confortável, seguro, tranquilo e sereno. E então você se entrega ao sono. Agora é hora de dormir e descansar. Você se entrega para um sono profundo, revigorante, relaxante, transformador. O sono toma conta de cada pedacinho, cada célula do seu corpo. Você sabe que amanhã vai acordar na hora certa, se sentindo muito bem e extremamente energizado, descansado e pronto para um novo dia. Você se sente seguro, tranquilo, em paz, em um relaxamento profundo. Agora você permite que enquanto você dorme profundamente, este sono te cure. Você permite que este sono haja em seu corpo com sabedoria. E você vai dormindo tranquilo, em paz. Nada te impede de descansar neste momento. Você permite que os seus sonhos sejam leves, agradáveis e que te tragam mensagens, respostas e insights importantes para te ajudar nos próximos dias. Este é o seu momento de descanso. Tenha bons sonhos, um bom sono, um bom descanso. Durma em paz, envolto a muito amor, a muita luz, proteção e muita paz. Bom descanso, bons sonhos.